Bom, acho que começou a gravar, né? Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, dá para ver essa tela. Então, nós vamos lá para o capítulo 15. Cadê o capítulo 15? Tá aqui. Bom, apesar da gente já ter começado o capítulo 15, vou fazer uma revisão de 3 minutos aqui, que o capítulo 15 é sobre as reações dos compostos aromáticos, né? Que a gente entendeu na aula passada o que eram os compostos aromáticos, né? O que era aromaticidade, o que eram compostos não aromáticos, o que eram antiaromáticos. E aí a gente começou a ver as reações dos compostos aromáticos, basicamente do benzeno. Então, a gente viu, vou passar direto para a parte que interessa, que agora, né, nessa aula de hoje, a gente vai ver algumas das reações onde você pega o benzeno e um dos átomos ligado ao benzeno vai ser substituído por alguma coisa. Então, eu vou ter aqui, cadê minha... Ai, meu Deus. Estou procurando a minha... Achei. Meu apontador a laser. Então, a gente vai ver aqui a sulfonação, que eu entro com SO3H, nitração, que eu entro com o NO2, halogenação, que eu entro com bromo e cloro, alquilação, que eu entro com um grupo R qualquer, o R aqui é um grupo alquila, e acilação. Acilação é introduzir um C-O-R. Então, todas essas reações são reações de substituição eletrofílica aromática. Elas são classificadas de eletrofílica porque tudo começa quando o anel aromático encontra com um reagente que tem pelo menos uma parte dele muito deficiente de elétrons, tá? Esse eletrófilo é que vai entrar no anel. A gente viu já na aula passada bem detalhadamente que a dupla ligação do anel vai atacar o eletrófilo e vai formar um cátion, né? Porque o eletrófilo vai se ligar numa das posições e a outra posição vai ficar com 3 ligações, por isso que forma esse cátion. Esse cátion é estabilizado por ressonância e se chama íon arênio. E numa segunda etapa, em vez do nucleófilo vir aqui e se adicionar no cátion, ele prefere funcionar como base, arrancar esse hidrogênio aqui, ó, que está vizinho onde era o carbocátion, porque quando ele faz isso aqui, é como se ele gerasse uma base, né? Porque isso aqui é uma reação ácido-base. Uma base conjugada muito estável, porque é um sistema aromático. Então, essa etapa aqui é muito rápida, de baixa energia, porque eu estou simplesmente gerando um sistema muito estável. E essa primeira etapa aqui é de alta energia, porque eu estou saindo de um sistema aromático e indo para um cátion. Para esse primeiro ataque acontecer aqui, não é mágica, esse eletrófilo realmente tem que ser bem reativo e bem deficiente de elétrons. Aí a primeira reação que a gente viu foi a reação de halogenação. Aí eu falei com vocês que, por exemplo, quando eu faço a cloração do benzeno, se eu usar só Cl2, não vai acontecer essa reação, tá? Eu preciso de usar um ácido de Lewis, que vai complexar o cloro, forçando com que uma parte desse reagente aqui fique muito positivo, tá? Então, a gente chegou a ver na outra aula isso aqui, ó, o ácido de Lewis, que eu falei com vocês que podem ser outros, não só esse aqui, eles recebem um par de elétrons do bromo. Então, quando ocorre essa complexação, se vocês calcularem a carga formal aqui, vocês vão achar que o ferro fica negativo, o bromo fica positivo. Esse reagente aqui é muito eletrofílico, porque você tem um bromo positivo. Esse bromo positivo, gente, ele está puxando muitos elétrons para ele, porque ele não quer ficar positivo. Ele gostaria muito de recuperar esses elétrons para ele, para neutralizar essa carga. Então, ele deixa esse bromo que está azulzinho aqui também, muito positivo, tá? E é esse bromo que vai ser atacado. Então, o que acontece? O eletrófilo é esse complexo aqui. Eu falei para vocês que tem alguns livros que até representam como se esse complexo quebrasse e eu tivesse como eletrófilo bromo positivo. Então, a primeira etapa sempre vai ser o ataque do anel
No bromo positivo, não nesse bromo positivo, porque se fosse nesse bromo positivo, o que ia acontecer? Esse bromo ainda ia continuar positivo, porque ele ia se ligar aqui, né? Se você imagina, esse anel atacando o bromo positivo. Alguém tem que sair, né? Porque o bromo não ia fazer mais ligações. Aí tá. Mas esse bromo ia continuar positivo, pois se o anel ligasse aqui, ele ia ficar positivo, do mesmo jeito, tá? Então, vocês têm que imaginar que isso aqui só polariza a ligação para esse bromo azul ser o eletrófilo. Aí formou o arênio e na última etapa ocorre a rearomatização do anel e o FeBr3, o ácido de Lewis, ele foi o ácido de Lewis. Então, você pode representar isso aqui, ó, que os elétrons do bromo pegam o próton e que essa ligação vem para cá, tá bom? Então, o resultado final é que você fez a bromação do anel, você regenerou o catalisador e você formou HBr. Então, no final dessa reação, o meio fica ácido. E você faz a bromação do anel. Cuidado, gente, não adianta vocês colocarem, pegar um anel e querer entrar com um bromo e falar assim, ah, vou colocar HBr. A gente viu que os compostos aromáticos, eles não reagem por adição. Então, o HBr, ele não vai entrar nessa dupla, não é um método para se introduzir bromo em anel aromático, ok? Bom, a segunda reação que é muito importante é a nitração do benzeno, tá? Porque a partir dessa nitração aqui, eu falo assim, industrialmente, isso aqui é um solvente importante, é um intermediário de reação importante. A partir desse nitrobenzeno, a gente pode fazer, por exemplo, uma reação de redução para obter anilina. Então, se eu pegar esse nitrobenzeno e fazer uma redução, que é uma prática que a gente faz na vida real, né, quando a vida real existia, a gente fazia essa prática de redução do nitrobenzeno para anilina. Isso aqui se chama anilina, vocês devem lembrar lá do Enem. Enem? O que é isso, professora? Só tá doida? Não cotou. A anilina, gente, ela é um intermediário muito importante para a síntese de fármacos, tá? As sulfas, que é a prática que a gente dava na farmácia, era pegar o nitrobenzeno, fazer a redução para anilina, pegar a anilina, fazer acetanilida, que já tem propriedade analgésica, depois, só que não é usado. E aí fazia sulfas. Então, a anilina, por exemplo, é um intermediário muito importante para a indústria farmacêutica. E ela pode ser obtida a partir do nitrobenzeno. E o nitrobenzeno pode ser obtido a partir do benzeno. Como? Ah, eu preciso introduzir esse grupo nitro. Como? Eu vou formar, existem várias condições, tá? Vocês podem encontrar na literatura várias condições. A condição que a gente usa na prática que a gente dava era misturar o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Ah, professora, mas quem que vai ser o eletrófilo? Pois bem, a gente vai ver que misturando isso com isso, vai formar o eletrófilo que vai entrar no anel. Que eu falei com vocês que sempre é sempre a mesma coisa, a dupla atacando no eletrófilo. Então, o que que acontece? Quando eu coloco o ácido sulfúrico com o ácido nítrico, gente, o ácido sulfúrico é mais forte que o ácido nítrico, tá? Aí o ácido nítrico, ele se protona, tá? Ele se protona aqui. Esse par de elétrons aqui, ele está envolvido em ressonância. Então, ele não está disponível. O que que acontece? Ele se protona aqui. Quando ele se protona aqui, vejam, isso aqui está fácil de perder água. E perdendo água, eu formo o eletrófilo. O eletrófilo é esse aqui, ó. Se chama íon nitrônio. É uma espécie deficiente de elétrons, tá? E ele que vai ser usado para fazer a nitração do anel. Então, como que é o mecanismo? Sempre a mesma coisa. O anel aromático ataca o grupo nitro, tem a ressonância do arênio, e aí no final vai ter uma etapa de rearomatização. Essa rearomatização é tão fácil que a própria molécula de água, né? Porque quando eu uso ácido sulfúrico e ácido nítrico, o ácido nítrico, por exemplo, a concentração dele acho que é 65%, então ele tem água lá. Então eu posso representar a água pegando esse próton para rearomatizar. Essa etapa é muito rápida, tá? Então, nessa nitração, o que é muito importante? Saber que o eletrófilo é o grupo nitro. A rearomatização, qualquer base que está lá, vai pegar esse próton. Mas, por exemplo, se eu tivesse que escolher, gente, entre
a água para pegar esse próton e a base conjugada do ácido sulfúrico. Quem que vocês escolheriam para pegar esse próton? Alguém pode falar assim, ah, mas tem a base do ácido sulfúrico lá. Quem que é base mais forte? A água ou o ânion do ácido sulfúrico? Provavelmente a água. É a água, né? Uhum. Por que que esse aqui não é, mesmo ele sendo negativo, por que que isso aqui não é uma base forte, gente? Porque o ácido sulfúrico é um ácido forte, e ácido forte gera base fraca. Muito bem, isso aqui é uma base muito fraca, né? O ácido sulfúrico é forte, a base dele é muito fraca. Por que que essa base é muito fraca, gente? Estabiliza por ressonância? Exatamente. Basicidade, quando você pergunta assim, quem é mais básico, você tem que pensar em disponibilidade de par de elétrons. Esses elétrons estão muito pouco disponíveis porque eles estão participando do processo que estabiliza a base, que é a ressonância, tá? Então, essa ressonância torna esses elétrons menos disponíveis. Isso aqui é uma base muito fraca. Então, o mais correto seria representar a água nesse mecanismo. Uma outra reação, porque são muitas reações, mas é sempre a mesma coisa, é a sulfonação do benzeno. Então, a sulfonação, vocês estão vendo que forma como se fosse um derivado do ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico, se você substituir isso aqui por OH, é o ácido sulfúrico. Então, esse aqui é da família dos ácidos sulfônicos. Isso é um ácido bem forte, tá? É pK-06, porque é da família do ácido sulfúrico. A mesma razão que a gente tem que o ácido sulfúrico é forte é aqui, tá? Polarização da ligação, você tem um baita de um delta mais aqui em cima desse próton. Então, esse é uma reação, essa sulfonação do benzeno, serve para fazer derivados sulfônicos do benzeno. Como que eu faço essa sulfonação? Normalmente, eu uso um tal de ácido sulfúrico fumegante. Você pode comprar o ácido sulfúrico fumegante, que é um ácido que ele é enriquecido em trióxido de enxofre, tá? Você pode até fazer a reação com o ácido sulfúrico sem ser o fumegante, mas a reação vai ser mais lenta, porque duas moléculas de ácido sulfúrico vão ter que reagir para formar o trióxido de enxofre. Mas o eletrófilo dessa reação é esse trióxido de enxofre. E existe reagente comercial que é chamado ácido sulfúrico fumegante, que já vem com esse trióxido de enxofre. Vocês imaginam, é claro, nesse fumegante aí, que quando você abre o potinho assim, já sai um tantão de fumaça, né? Mas, enfim, o que vai acontecer na presença do ácido sulfúrico, esse trióxido de enxofre vai formar isso aqui, então, ó, com 56% de rendimento, eu consigo fazer a sulfonação do anel, tá? Agora, se eu não tiver o ácido sulfúrico fumegante, o próprio ácido sulfúrico, ele pode ter um pouco de trióxido de enxofre, sim, tá? Por um processo bem similar ao que a gente viu antes entre a reação entre os dois ácidos. Então, uma dessas reações, isso aqui, ó, tá bem deslocado para a esquerda. Mas você tem esse processo de protonação de uma molécula do ácido protonando a outra, uma funcionando como base e outra funcionando como ácido. Aí, nesse momento, você já vai ter isso aqui, igual era lá na formação do nitrônio, sairia água, essa saída de água deixaria o enxofre pronto para formar uma nova ligação. E isso aqui é um equilíbrio, porque isso aqui é uma substância muito ácida, e eu formo trióxido de enxofre, tá? Então, ou esse trióxido de enxofre vem lá no frasco, quando você compra o fumegante, ou ele pode ser formado através dessas reações que estão acontecendo lá dentro do frasco. Esse processo usando o ácido sulfúrico normal, ele é mais demorado, mas você consegue fazer a sulfonação, tá bom? Então, vejam, tem outras representações desse mecanismo, mas nesse livro, porque tem representações também, onde você pega o anel aromático e você pega o trióxido de enxofre
e você pode atacar a dupla no trióxido de enxofre, forma O-, ou você pode protonar o trióxido de enxofre, tudo isso são mecanismos corretos, tá? Então, aqui, ó, vejam que esse mecanismo desse livro pegou o trióxido de enxofre nessa forma aqui, né, que ele estava protonado não, uma das oxigênios com hidrogênio, aí atacou o enxofre aqui simplesmente e já deu o produto final, tá? Vejam que esse produto final que eu falo assim, já mostrou o eletrófilo entrando, né? Mas isso é o arênio que vai ter as outras estruturas de ressonância. Aqui também, isso aqui, quando eu faço a sulfonação com ácido sulfúrico fumegante, ele tem pouquíssima água. Por isso que ele não representou a água vindo pegar o próton aqui. Porque eu acabei de discutir com vocês que essa base é muito fraca, né? Mas se não tem outra coisa lá no frasco, vocês podem representar isso aqui, tá? Mas quando, por exemplo, na nitração que você tem água, quando você usa o ácido nítrico, você tem que representar a água. Mas aqui representou essa base porque não tinha uma outra base lá para pegar. Mas ela é a pior de todas, ok? Vocês poderiam representar esse ataque aqui. Vocês poderiam representar esse ataque aqui. Porque mecanismo, gente, existem vários que podem ocorrer ao mesmo tempo e desde que não seja muito errado o mecanismo que você representa, todos que têm que ser aceitos, tá? Se você representasse esse ataque aqui, ó, vocês estão vendo que esse enxofre tem um delta mais, né? Porque ele tem 3 oxigênios puxando. Quando você representasse esse ataque, você ia formar o anel aromático ligado a um SO3 menos. Só que o meio é ácido, aí você já protona esse O menos. Ou você poderia pensar também que lá no meio, né, quando você faz essa reação, você tem esse tipo de espécie aqui, porque quando você tem oxigênio em meio ácido, um dos oxigênios pode estar protonado. Então, você pode também representar um mecanismo desse jeito. Todos esses mecanismos são vistos em livros, porque todas essas espécies são possíveis de existir no meio, tá? Bom, então aí você faz o ácido sulfônico a partir do benzeno. Uma coisa que a gente vai usar depois dessas reações de substituição eletrofílica aromática, a sulfonação é uma das que é reversível. Vocês estão vendo que a energia para você formar o intermediário que leva até a sulfonação é a mesma energia que eu gasto para pegar esse carinha aqui que está sulfonado, colocar água e voltar com ele para cá? Tá? Então, essas energias sendo idênticas ou muito próximas, essa reação será reversível. Então, se eu quero sulfonar, se eu quero que o equilíbrio esteja deslocado para cá, eu coloco muito ácido sulfúrico concentrado. Se eu quero que um produto sulfonado venha para cá, eu tenho que colocar muito H3O+, que é água, que é ácido diluído, tá? Então, toda vez que eu tenho ácido diluído, eu volto para cá. Se eu tenho ácido concentrado, eu sulfono. Entenderam, gente? Então, sulfonação, ácido concentrado, dessulfonação, água e ácido. A dessulfonação ocorre porque quando eu tenho muita água no meio, a gente pode ter, né, a dupla atacando o hidrônio. Quando a dupla ataca o hidrônio, eu formo um arênio. Mas aí agora, se eu tenho muita água, se eu não tenho, se eu tenho pouca água, isso aqui fica sulfonado. Mas se eu tenho muita água, a água pode pegar esse próton do grupo sulfônico, liberar SO3 e reconstituir a aromaticidade do anel, tá? A gente não cobra o mecanismo de sulfonação, não. Mas vai ter mais para frente exercícios em que o grupo sulfônico ele vai ser usado como grupo protetor de uma posição do anel. Vocês lembram quando a gente viu? Acho que a gente viu o Grignard que a gente usou grupo protetor, né? Porque grupo protetor é quando você coloca, você faz uma reação, depois você tira aquele grupo. Então, é só para vocês saberem que esse grupo sulfônico eu posso tanto colocar quanto retirar.
ok? Bom, gente, uma outra reação importante, né, que eu falei para vocês, foi descoberta por dois acho que o Crafts era americano, o Friedel era um alemão. São dois que descobriram essa reação, que é uma reação que foi chamada de alquilação de Friedel-Crafts. Alquilação de Friedel-Crafts é quando eu introduzo um grupo alquila na molécula, né? Um grupo alquila é um grupo que veio de um alcano e que eu removi um hidrogênio. Então, metila, propila, butila, um grupo alquila. Como eu introduzo um grupo alquila na molécula, né, que vai ser um carbono saturado no final das contas, isso aqui vai se chamar alquilação de Friedel-Crafts. A primeira reação descrita por eles é o seguinte: pegava-se um haleto de alquila, colocava-se um ácido de Lewis e o grupo alquila do haleto entrava no anel. Então, é uma transformação importante, né? Porque você vai estender a cadeia de carbono. Então, eu sei lá, eu precisava pegar esse anel, eu tinha benzeno e eu precisava introduzir uma cadeia gigante, tá? Ai, como que eu faço isso? Como que eu colo esse carbono nesse carbono, né? Não é com cola, né? Não é com Durepox que eu vou fazer isso. Então, vou precisar de uma reação química capaz de ligar o anel aromático a um carbono. Então, essas condições fazem com que este carbono se ligue no anel aromático. Como que vai fazer? Provavelmente, o anel, a gente já viu que o anel funciona como nucleófilo. Então, ele é negativo. Então, esse R aqui vai ter que ser positivo. Mas, bom, esse positivo desse anel aqui não é positivo suficiente para que o ataque ocorra direto, tá? Daí vai ter o papel desse ácido de Lewis como catalisador. Essa reação, apesar de ser muito famosa, principalmente para formar ciclos, ela tem um problema grande, é que pode acontecer rearranjos. A gente vai ver que isso é um problema na reação, tá? Então, aqui tá mostrando uma outra reação boa, que foi uma alquilação de Friedel-Crafts. Vocês viram, né? O haleto de alquila aqui, isso é um exemplo real, né? Você pega o cloreto de isopropila, que isso aqui vem do isopropanol. Então, esse é cloreto de isopropila na presença de ácido de Lewis e você introduz esse carbono no anel. Como que ocorre? Bom, a gente já viu 200 vezes que primeiro tem que formar o eletrófilo. Então, como que eu vou formar o eletrófilo? Ácido de Lewis sempre é para receber elétrons. Então, quando eu tenho um haleto de alquila, esse haleto de alquila se complexa. Quando isso complexa, gente, ó, complexou. A carga formal do cloro aqui é mais, porque é 7 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, é mais. Esse cloro positivo, igual a gente tinha visto antes lá, o que ele quer? Ele quer puxar os elétrons da ligação para ele deixar de ser positivo, certo? Quando ele puxa, se esse carbono for secundário ou terciário, essa ligação se quebra para formar um carbocátio, tá? Então, o eletrófilo da reação vai ser um carbocátio. Se esse grupinho que se ligasse ao cloro fosse primário, gente, não ia quebrar para formar carbocátion, não, porque a gente nunca forma carbocátion primário, tá? Mas aí vocês teriam que reconhecer, sei lá, por exemplo, se fosse um metila, vou escrever aqui, faz de conta que era um cloreto de metila que complexou ao ácido de Lewis. Então, eu teria aqui Cl, Cl. O cloro estaria positivo. Nesse caso, eu teria que reconhecer que o eletrófilo é esse complexo aqui, ó, igual lá no caso do bromo. E o anel aromático, quando ele atacasse, ele atacaria quem? Quem que ele atacaria, gente? O anel aromático aqui. Hein, gente? Ia ser uma alquilação.
O anel aromático atacaria quem aqui? 3 chances, 33% de chance de acertar. Atacaria o alumínio, o cloro ou metila? A metila? Metila, tá? Porque é a mesma coisa lá daquele caso, gente, quando a gente viu a bromação, olha só. Vocês estão vendo que complexou aqui? Quando complexa, eu torno o vizinho dele positivo e o anel atacou o bromo? É a mesma coisa lá. Quando... Aqui, ó. Quando complexa aqui, este carbono fica positivo. Aqui representou essa quebra porque deu origem a um carbocato secundário. E eu não preciso ter medo de representar carbocato secundário ou terciário. Mas se for um primário, você não pode representar essa quebra e representar um carbocato primário porque não existe. Mas eu tenho um considerável caráter eletrofílico aqui. Então, a dupla atacaria o metila. Tá? Mas, bom, vamos voltar para o meu exemplo de carbocato secundário. Aí, formando esse eletrófilo, o carbocátion vai receber os elétrons do anel aromático e daí segue o baile igual sempre aconteceu. Esse carbono vai se ligar ao anel. Vocês entendem que quando essa dupla ataca, ó, tem os hidrogênios aqui. Igual quando a gente via alceno reagindo. Ó. Quando essa dupla ataca, um dos carbonos vai se ligar aqui. O outro vai ficar na mão com 3 ligações apenas. Por isso que vai formar o cátion, tá? E aí depois, de novo, igual foi lá na bromação, o que que vai acontecer? A rearomatização. Ah, mas quem vem pegar esse próton? Qualquer um base que tiver lá no meio. Como o ácido de Lewis é o catalisador, se eu representar o AlCl4 aqui, isso já mostra o cloreto vindo funcionando como base e rearomatizando. Mas o que que aconteceu? Eu fiz uma alquilação do anel. Eu introduzi o carbono do grupo isopropila. Tudo bem até aqui? Bom, gente, essa alquilação de Friedel-Crafts, a original foi essa, usando um haleto de alquila e um ácido de Lewis para forçar a formação de carbocátion ou alguma coisa que parecesse com carbocátion. Agora, vejam, na verdade tem várias reações que você faz uma alquilação do anel e que eu nem uso, por exemplo, o ácido de Lewis. Vejam essa reação aqui, ó. Eu peguei o benzeno. Vocês estão vendo que eu peguei o benzeno e introduzi um grupo alquila. Isso aqui é um grupo alquila, né? Ligou um carbono saturado, é alquilação, tá? Só que para eu fazer essa reação, não usei a LCl3, eu usei esse alceno e ácido sulfúrico. Como que vocês acham que aconteceu essa reação, gente? Eu vou entrar na sala no celular para eu ver quem que tá aqui, para eu fazer pergunta nominal, porque o Eduardo já chegou? Gente, vocês estão aí ou vocês só ligaram o computador e foram embora? Nossa, ninguém responde. Que desespero, eu vou precisar de terapia. Vocês têm prova essa semana, né? Não. A gente tem 4 semana que vem. Pelo menos eu tenho 4 semana que vem. É por isso que vocês estão assim meio desesperados? Sim. Nossa, e eu até esqueci minha senha do celular. Gente do céu. Qual que é a minha senha? Quem tá aí na sala? Fala pra mim. Quantas pessoas tem na sala? 7 com você. 7 comigo? Só tem 6, então. Meu Deus. Aqui, então não tô vendo ninguém. O que vocês acham que aconteceu aqui, gente? Me ajude aí. O que acontece quando coloca um alceno na presença de ácido?
Ô, professor, Oi. eu acho que a dupla atacaria um próton do ácido sulfúrico, aí formaria um carbocátio. Aí Muito bem. depois a dupla do hexano, que tá em cima da seta, atacaria esse carbocátio. Aí Ah, formaria você lá. na verdade você fez o raciocínio certo, mas você achava que esse aqui protona primeiro? Sim, eu acho que sim. Mas quem que você acha que é mais reativo? Porque lembra que a gente discutiu que o aromático é super, super estável, Aham. Ah, verdade. né? Então isso que Entendi. você falou é corretíssimo. Só que quem ataca primeiro o ácido sulfúrico é esse aqui. Não, tá em cima. Ah, entendi. Mas é isso exatamente. Isso aqui vai atacar o ácido sulfúrico, vai formar um cátion, e o anel aromático vai atacar o cátion. Entenderam? Entenderam, gente? Ó, isso aqui quando ataca o ácido sulfúrico, vou desenhar só o H+ aqui, embora isso esteja errado. O H vai entrar aqui e eu vou formar um cátion aqui. E a alquilação não era sempre o anel aromático atacando uma espécie positiva? Então, esse cátion aqui, ó, vai ser o eletrófilo. Então, o anel vai atacar aqui, tá bom? E esse aqui? O que vocês acham? Quando vocês pensam, eu vou recuperar minha senha. O que vai acontecer com um éter e meio ácido, gente? Um éter e meio ácido, vocês não lembram, não? Isso não é um éter. O que acontece com um éter e meio ácido? Nada? Não, eu quero ver quem tá na sala. Caio, nada? Assim, eu consigo imaginar que o oxigênio dele provavelmente vai pegar um próton Muito do bem, ácido. Só que eu tô muito imaginando bem. depois que eu fiquei em dúvida. Depois o quê? O que que acontece depois que eu fiquei em dúvida para formar o produto? É porque. Então tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui. Quem tá aqui hoje? Ó, o Caio falou certíssimo que. Cadê? O Caio falou certo que. Ah! Agora a caneta sumiu. Que quando. Isso aqui em meio ácido, isso protona. Quando eu tenho um oxigênio positivo, gente, vocês lembram lá, sei lá, quando vocês faziam SN1?
Quando vocês tinham um álcool assim, quando você tinha um álcool protonado, o que podia acontecer aqui? Quando o oxigênio está positivo? A própria ligação desfaz. A ligação quebra, o oxigênio pega esses elétrons e forma o quê? Sai água e forma um carbocation. Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu protonei aqui, isso aqui quebrou para formar um cátion. Aí, quando isso quebrou para formar um cátion, o anel aromático ataca esse cátion. Eu já formo essa primeira ligação. Então, eu vou só representar aqui esse primeiro intermediário para vocês enxergarem a segunda etapa que a gente não vai fazer. Então, na primeira etapa, esse carbono se ligou a esse aqui. Então, se ligou a um carbono que tinha 2 metilas. Ele estava ligado a mais 2 carbonos, que estava ligado a 2 metilas e um OH. Então, essa ligação, por exemplo, é que atacou o cátion, né? Formou um cátion aqui que eu não vou representar. Mas num primeiro momento aconteceu isso aqui, tá? Aí depois isso rearomatiza. Vocês estão vendo que tem um outro álcool terciário aqui. O meio está ácido. Vai acontecer mais uma vez. Isso aqui protona, vai sair água, formar um novo cátion e o anel ataca, tá? Então, por isso que fechei um ciclo. Mas isso foi uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. Porque eu peguei o anel e introduzi grupo alquila no anel. Tá? A formação do ciclo de 6 é favorecida porque o ciclo de 6 é termodinamicamente estável. Aqui também, ó, uma outra reação de alquilação. Vejam, eu peguei o anel aromático, peguei um álcool e pus um ácido de Lewis lá. Esse ácido de Lewis, ele complexou esse oxigênio. É um ácido de Lewis igual a gente viu a LCl3, FeBr3. Então, o que aconteceu? Eu tinha um álcool que tinha um péssimo grupo abandonador, que era o OH. Mas aí eu vou e complexo esse álcool com BF3. O BF3 é um ácido de Lewis, então ele recebe os elétrons do oxigênio. Então, ele vai formar agora, quando ele formou esse complexo aqui, o oxigênio fica positivo, o boro fica negativo. Oxigênio positivo, se o carbono aqui for secundário, vai quebrar, tá? Aí eu formei esse carbocátion aqui, e esse carbocátion é que foi atacado pelo anel. Então, são condições diferentes com o mesmo raciocínio. Se eu puder formar, se forem condições para formar carbocátion ou equivalentes de carbocátion, eu vou ter a reação de alquilação, tá bom? Bom, olha esse exercício aqui. Qual dos seguintes reagentes pode ser empregado para sintetizar terc-butilbenzeno? Terc-butilbenzeno é esse aqui. Aí pergunta se essa C6H6 é o benzeno. Essa reação aqui daria certo, gente? O benzeno mais essa molécula aqui, essa aqui, ó, é o isobutileno. Tem um CH2 aqui, uma dupla, um carbono aqui, um metilo aqui e um metilo aqui. E meio ácido. Daria, gente? Introduziria essa cadeia aqui nessas condições?
Eu acho que não. Você acha que não? Sim. O que vai acontecer com esse fulano aqui meio ácido? Ah, não, agora eu acho que sim. Ah, tá É, vendo que mecanismo, na verdade, apesar de muita gente não gostar de decorar, permite um monte de visualização, né? Porque realmente, você já tinha me falado isso, que um alceno na presença do próton, ele vai ser protonado. E aham. aí ele vai formar esse carbocátio aqui, né? Quando isso aqui atacar, ó, o próton vai vir para cá e o cátion vai ficar aqui, né? E aí, quando o benzeno atacar esse cátion, depois ter todo o processo, vai entrar essa cadeia, né? Todo mundo viu, gente? Luana, você viu? Vi. Laís? Sim, sim. Karina? Também. Camila? Sim. Giovana, você viu? Sim. Então, tá. A segunda condição também permite uma alquilação de Friedel-Crafts, gente? Tipo, forma carbocátion nessas condições aqui? Forma, né, gente? Eu tenho esse álcool terciário e meio ácido euprotono. Isso aqui não é super fácil de formar carbocátion? Ó, oxigênio positivo, quebra, forma esse cátion, tá? E aqui embaixo, essas condições, veja, eu vou ter 3, tem um Cl, e eu uso o AlCl3, o AlCl3 complexo aqui. É fácil formar carbocátion aqui? É, né? Então, todas essas condições são condições para formar esse cátion. Então, a resposta é que todos os reagentes citados nas outras opções podem ser empregados, ok? Entenderam? Bom, algumas limitações. Isso também vem lá da Orgânica 1. Você não faz e você não consegue fazer essas alquilações com aletos de arila. Aletos de arila é quando você tem ligado ao aleto um anel aromático. E nem aletos vinílicos. Vocês sabem que os carbonos da dupla são chamados de carbonos vinílicos. Então, isso aqui são cloretos de vinila e cloretos de alila. Essa complexação aqui, gente, não permite essa ruptura de ligação. Esses carbocátions aqui, ó, tanto carbocátion vinílico quanto carbocátion alílico, desculpa, quanto carbocátions vinílicos são extremamente instáveis, eles não são formados, tá? Então, eu não consigo fazer essa ligação. Isso é uma limitação das reações de Friedel-Crafts. Você não pode usar aleto de arila e vinila, tá? Outra limitação, eu já falei para vocês que essas reações são essa reação é muito ruim. Ela é muito boa para fazer ciclo, né? Mas quando é para você pendurar, né? Pendurar, linguagem técnico-científica que não deve ser usada. Quando você quer ligar ao anel aromático cadeias carbônicas maiores, você sempre tem problema. Por exemplo, eu queria fazer 1, 2, 3, 4. Eu queria introduzir um grupo butila, eu queria fazer uma butilação do anel aromático.
Ah, professora, então é só eu usar um cloreto de butila e o ácido de Lewis que vai funcionar. Não vai funcionar, porque veja na prática, deu 35% do produto que eu queria e 65% do produto que eu não queria, não imaginava, não sei como que formou, tá? Então, se vocês proporem, por exemplo, eu pedi para fazer o butila, introduzir a cadeia butílica no anel aromático e vocês fazerem essa proposta na prova, vocês vão ganhar 35% da nota só da questão, porque vai ter errado. A nota vai ser proporcional ao rendimento da reação, tá? Então, vejam, não vai dar certo. Por que que não deu certo? Já está escrito aqui, né? Foi um rearranjo. Vejam que quem ligou foi um carbono secundário. Vocês estão vendo aqui que no produto principal foi um carbono secundário que ligou e no material no reagente eu tinha o cloro estava ligado a um carbono primário. Como que isso aconteceu? Teve que ter rearranjo, né? Como que foi esse rearranjo? Vejam, o cloro complexou. Quando ele complexou, poderia ter formado carbocato primário, mas não pode formar carbocato primário. Aí o que que aconteceu? Houve um rearranjo, migrou um hidreto para cá, saiu o cloro e eu formei o carbocato secundário. O carbocato secundário não é mais estável do que alguma coisa que se parece com carbocato primário? Então formou o carbocato secundário e o anel atacou o carbocato secundário. Por isso que deu essa estrutura ramificada. Se você pensar aqui, ó, o carbono que entrou no anel era o carbono secundário, é esse aqui, tá? Vocês entenderam, gente? É como assim, ó, você podia enxergar assim também. Deixa eu desenhar um jeito aqui, talvez, que seja fácil de enxergar, ó. O que eu quero mostrar é o seguinte. Poderia, para formar aquele primeiro produto, 35%, o que que aconteceu? O anel aromático, realmente, ó, lembrem-se que eu falei para vocês que quando o cloro está positivo, o anel aromático podia atacar aqui, né? E aí formou esse composto aqui e o cloro saiu. Quando fez esse complexo aqui, uma coisa que eu não posso fazer é falar assim, ah, o cloro foi embora e eu formei um carbocátion primário. Não, porque eu não posso representar a formação de carbocátion primário. Carbocátion primário não existe, é muito instável, então eu nem represento. Mas na minha cabeça eu tenho que considerar que esse carbono tem um super delta mais, tá? Seria um equivalente de carbocátion. Mas quando tem carbocátion e alguma coisa vizinha pode migrar para estabilizar, isso não é um fenômeno que acontece muito? Quem que poderia migrar para deixar o sistema mais estável? Se eu migrar o hidreto, né? O hidreto é o hidrogênio com os 2 elétrons da ligação. Aí eu formei o carbocato secundário, tá? Então esse rearranjo é muito comum, por isso que existe a reação a alquilação de Friedel-Crafts não é muito usado para esses processos de ligar cadeias lineares, tá? Olha só, peraí, deixa eu apagar isso aqui, que nem eu estou enxergando o que está acontecendo aqui. Então, o complexo entre o alumínio e os aletos de alquila primário, eles sofrem rearranjos para formar carbocátions mais estáveis, que são os secundários e os terciários, ok? Olha outro exemplo aqui, gente. Vê se vocês enxergam o que que aconteceu. Eu queria fazer de novo, ó. Eu queria pegar esse anel e eu falo o seguinte. Eu coloquei o cloro aqui, eu quero entrar com este carbono aqui no anel aromático. Então, eu quero formar isso aqui, né? Quando eu quero fazer a alquilação com esse aleto, eu estou na presença de um ácido de Lewis. Eu estou querendo que o ácido de Lewis complexe aqui, esse carbono fique positivo e o anel aromático ataque aqui e eu obtenha esse produto. Se vocês olharem o carbono que eu mostrei lá,
se o anel aromático ligasse aqui, eu ia ficar com esse esqueleto aqui, ó, certo? 1% de rendimento. Então, vocês iam ter 1% da nota de vocês. O produto principal é esse aqui, ó. Como que ele foi formado, gente, esse produto principal? Esse metil migra para o outro carbono? Exatamente. Quando complexou aqui, ó. O alumínio complexou. Aí o cloro ficou positivo. O cloro começou a puxar elétrons daqui. Mas ele não vai formar um carbocátion primário. Então, o metila migra. E eu vou formar um carbocátion aqui, né? Então, é como se eu fiz... Ó. Quando metil... Aqui, gente, tem 2 hidrogênios. Nossa Senhora. Eu já fui mais... Espera aí. Não sei se vocês estão enxergando que aqui não estão representados, mas eu tenho 2 hidrogênios. Então, quando eu falo que o metila migra, então esse carbono já tem 4 ligações. Quando eu falo que esse metila, né, com os elétrons estão migrando para cá, eu não posso ficar com 5 ligações. Então, nessa migração, esse cloro já vai embora, que ele estava doido para ir embora mesmo, que ele estava positivo e tudo que ele queria era elétrons. Então, o metila migra para formar o carbocátion. Aí vai vir aqui os 2 hidrogênios que estavam lá, o metila migrado, as 2 que não migraram, e agora eu tenho esse carbocátion. Então, quando eu vejo esse produto, vejam, foi o benzeno atacando um carbono que tinha 2 metilas, 2, e que estava ligado a um CH2 e CH3, que está aqui, CH2 e CH3, tá bom? Então, mais uma vez, é um exemplo de produto rearranjado por causa da complexação com um carbono primário, que não formaria o carbocátion primário. Então, vejam que na prática deu 99% de rendimento do produto que na sua cabeça ele podia até nem ter planejado, mas que fatalmente será obtido. Então, esses rearranjos, porque as reações envolvem carbocátions, elas são muito comuns na alquilação de Friedel-Crafts, tá bom? Bom, tem um exercício aqui que pergunta para vocês, a reação do benzeno com esse haleto aqui, na presença de cloreto de alumínio, produz principalmente qual dos compostos a seguir? O que vocês acham? Ó, eu só posso falar para vocês o seguinte, vocês estudaram rearranjo no Orgânica 1, gente? Eu não lembro exatamente, mas você já explicou já. Não, é porque às vezes os rearranjos ocorrem não só para você formar um carbocátion mais estável. Às vezes os rearranjos acontecem para formar ciclos mais estáveis. E eu estou vendo que esse exercício vai ser um rearranjo para formar um ciclo mais estável, porque um ciclo de 6 é mais estável que um ciclo de 5. Tá? Então, mas enfim, vamos ver qual a resposta que vocês responderiam. E eu vou falar o que que realmente aconteceu. Tem umas daqui que já dá para eliminar de cara. Quem que vocês acham que vocês eliminam de cara? A 2. Você elimina 2 de cara? Sim, Por quê? porque teria que formar o carbocátion primário, não vai formar. É, sim, mas e se, por exemplo, eu considerasse que o ataque viesse direto aqui, né? Uhum. Se isso aqui complexasse, o anel aromático poderia ter atacado aqui e isso saído, né? Aí daria a É. 2. Realmente não é a 2 que forma, mas eu acho que eu não eliminaria ela primeiro. Tinha outras que eu eliminaria, sabe pelo quê? Pelo número de carbonos, que é uma coisa também boa da gente olhar.
Por exemplo, A1. A1 tem um número de carbonos adequado? Não. Não, né? Porque se eu tinha um benzeno e aqui eu tenho 6, então eu já vou eliminar 1. A3. Também tem menos. É. A5. A5 tá muito esquisito, porque jamais esse trem ia ficar aqui separado do resto. Eu hesitaria entre A2 e A5. A2, realmente o anel aromático viria atacar aqui direto. Mas por que ela não vai ser? Ela deve formar. Eu acho que ela deve formar, sei lá, uns 20%. Mas a que forma mais vai ser essa 6. Sabe por quê? Igual você falou aí, não sei quem falou, mas isso aqui vai se assemelhar a um carbocátion primário, né? Quando ocorre essa complexação aqui, gente, um tipo de rearranjo que eu falei para vocês, então, que é um rearranjo comum. Não, eu vou desenhar do jeito que tá ali. Ah. Eu vou desenhar nele mesmo. Aqui, ó. O cloro positivo deixa isso aqui bem positivo. Aí, o que pode acontecer? O grupo vizinho migrar. Mas o que é o grupo vizinho migrar? Pode migrar, por exemplo, essa ligação. Se essa ligação migrar para cá, só a ligação. É esse rearranjo aqui que eu não sei se vocês viram na Orgânica 1. Quando essa ligação migra, eu vou formar isso aqui. Vê se vocês enxergam isso. Eu desenhei bicudo porque para vocês enxergarem. Ó, tinha o ciclo de 5, tá? Aí esse carbono aqui eu vou chamar de A. Suponhamos então, aqui tem cara de carbono primário. Carbono primário não é bom, o vizinho vai migrar. Quando o vizinho vai migrar, o que ele faz? Essa ligação aqui, ó, ela começa a se desfazer. E ela começa a migrar para o próximo carbono. E esse cloro começa a sair. No final, essa ligação vai estar toda formada e essa aqui vai ser desmanchada. Quando ela vai ser desmanchada, esse carbono vai ficar com 3 ligações, por isso que eu desenhei esse carbocátio. Tá? Então, isso é um rearranjo também. A força motriz para esse rearranjo é formar um ciclo de 6, que é muito mais estável que um ciclo de 5. E esse rearranjo aconteceu por migração de uma das ligações do vizinho ao carbocátion primário. Então, nessas condições, eu vou ter a formação desse carbocátion. Quando esse carbocátion, que está desenhado torto, assim, só para vocês enxergarem o que aconteceu, eu vou desenhar ele aqui. Isso aqui é igual isso aqui, ó. Um carbocátion, vocês podem colocar a carga positiva onde vocês quiserem. Aí, esse cátion aqui que vai ser atacado pelo anel aromático. Então, o produto que vai ser formado é esse. Tá? Vocês entenderam esse rearranjo? Porque muita gente tem lá no presencial, quando a gente fala rearranjo de ciclo, lá na Orgânica 1, o pessoal tem muita dificuldade de visualizar. Porque, vejam, quando a gente tem um cátion, como que é um cátion secundário? O rearranjo aqui não é o metila, não pode migrar para cá, porque vai formar um carbocátion terciário. Então, vejam que é um dos grupos do carbono vizinho que vai migrar para cá. Agora, quando esse grupo ele está num ciclo, o resto do ciclo fica idêntico. Então, eu tenho que migrar só a ligação. Quando eu migro só a ligação, eu formo um ciclo maior. Aí, às vezes, isso aqui é um estado de transição que eu gosto de representar, para as pessoas enxergarem. Essa ligação começou a quebrar aqui,
começou a formar aqui. Tá bom? Então, é o 4. Então, a gente já viu tudo de alquilação, tudo assim, né? Que ela forma, em que ela dá rearranjo e como que ela forma toda vez que tem carbocátion. E agora uma outra reação que vai ser muito importante é a acilação de Friedel-Crafts. Na alquilação, eu estou introduzindo um alquila, né? Um grupo R. Na acilação, eu estou introduzindo uma carbonila ligada ao anel. Então, isso aqui, ó, uma carbonila que vem com o resto aqui, é chamado de grupo acila, tá? Então, isso aqui é um exemplo de grupo acila, que é o grupo acetila. Isso aqui é um exemplo de grupo acila, que é o grupo benzoíla. Então, quando eu ponho um fornecedor de grupo acila, por exemplo, um muito comum é o cloreto de ácido. A gente já viu o cloreto de ácido, né? Quando a gente reagiu com reagente de Grignard, a gente viu muito cloreto de ácido. Então, quando a gente coloca um cloreto de ácido com a LCl3, que é o ácido de Lewis, eu faço a alquilação do anel, tá? Como que deve acontecer isso? É sempre a mesma coisa. O anel aromático deve atacar um eletrófilo. Quem é o eletrófilo? O eletrófilo vai ser formado quando o cloreto de ácido complexa com ácido de Lewis. Não são só cloretos de ácido não, tá, gente? É mais fácil de visualizar com cloreto de ácido, é mais usado, mas podem ser usados anidridos, ácido carboxílico, a gente vai ver. O aleto de acila, que vocês viram lá no Grignard, né? A gente viu muita reação com cloreto de acila. Ele pode ser formado por reação de um ácido com o cloreto de tionila, que a gente já viu também, que é um reagente para transformar OH em Cl. Então, é a mesma coisa. A gente já viu na primeira prova que álcoois podem ser transformados em cloreto usando cloreto de tionila. E aqui vai ser a mesma coisa. Um ácido carboxílico pode ser transformado num cloreto de ácido usando cloreto de tionila, tá? Bom, como que vai ser o mecanismo? Primeiro eu tenho que formar o eletrófilo, então é sempre a mesma coisa. O cloro complexa com o alumínio, já tem 3 reações que é a mesma coisa, sempre. Então, o cloro tem par de elétrons, complexa com ácido de Lewis. Quando ele complexa com ácido de Lewis, ele fica positivo. Aí, dependendo do que ele está ligado, ele rompe essa ligação ou não. A gente já viu isso antes também. Aqui eu vou romper a ligação. Porque quando eu rompo a ligação, eu formo aqui o que eu chamo de íon acílio, que é um íon estabilizado por ressonância. Como ele é estabilizado por ressonância, eu não preciso ter medo de romper essa ligação. Vejam, quando eu rompo essa ligação, eu formaria esse cátion aqui, né? Só que esse cátion, tá vendo o que eu tô falando? Ó, esquece essa dupla aqui. Se esse fulaninho aqui simplesmente saísse, se o cloro simplesmente saísse, eu ia ficar com um carbono aqui, ó, com carga formal mais, tá? O cloro vai embora com os elétrons, eu formaria isso aqui, que está desenhado aqui desse jeito. Só que vizinho a esse carbono positivo, eu tenho um par de elétrons. Então, isso aqui são estruturas de ressonância que mostram o íon acílio. O íon acílio é que vai ser o eletrófilo da minha reação, tá? Então, o anel aromático vai atacar esse íon acílio. Vai atacar o íon acílio. Aí vocês podem desenhar qualquer uma das duas estruturas de ressonância. Essa estrutura de ressonância, ela contribui mais, porque está todo mundo com o octeto completo. E estruturas de ressonância onde todos os átomos têm octeto completo são mais estáveis. E aí é a mesma coisa de sempre. O anel aromático ataca o eletrófilo, forma o arênio, que tem mais estruturas de ressonância. No final das contas, vem o AlCl4 funcionando como base. O cloreto pega o próton, faz a rearomatização do anel
e o resultado final é que eu introduzi um grupo acila, regenerei o catalisador e formei HCl. Ok? Agora vamos ver as reações quando reais, né? Porque aqui tudo é um esquema genérico só para vocês entenderem que, de novo, a reação é o anel aromático atacando um eletrófilo. E assim, introduzindo no anel aromático, né, uma carbonila. Peraí, deixa eu só ver um negócio se tem uma coisa melhor aqui. Não. Tem não. Mas eu vou fazer. Sei lá, se você esqueça esse exemplo por enquanto. Se vocês quisessem fazer... Você tem um anel benzênico e você quer fazer isso aqui. Como que vocês fariam essa transformação? Que reagente que vocês usariam? Hein, gente? Gente, vocês estão aí? Eu sei que você não sabe o nome do reagente, mas fala só o raciocínio. Vocês já cansaram? Gente, E eu provavelmente usar um cloreto de ácido com essa cadeia aqui. isso, você usa muito bem. Você usar um cloreto de ácido de quantos carbonos? Ai, deixa eu contar. 7? 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais a carbonila, né? 8. É. Então, realmente, se você quisesse fazer isso aqui, é uma acilação. Vocês estão vendo que isso é uma reação de acilação, porque você introduziu uma carbonila direto ligada no anel. Aí, realmente, era só você usar o cloreto de ácido aqui e o ácido de Lewis, tá? E a reação de acilação, gente, ela é muito usada porque lembram que eu falei para vocês que quando eu queria introduzir uma cadeia linear, sempre dava rearranjo. Por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui que ia ser o produto principal, né? A gente já viu esse exemplo antes. Se isso aqui complexasse, o anel não vai atacar aqui. Esse hidreto vai migrar, vai formar um carbocato secundário, o produto principal vai ser esse. Mas suponhamos que você precisa desesperadamente desse aqui que é linear. Aí a acilação, ela é muito usada por isso, porque você faz a acilação, igual aqui, por exemplo, eu faço essa acilação de 3 carbonos, o rendimento é bem bom, e aí depois que eu faço essa acilação, eu uso um método que é muito bom para você fazer a redução de carbonilas ligadas à anel aromática. Esse método se chama redução de Clemmensen. E ele utiliza uma amálgama de zinco e mercúrio e meio ácido.
tá? Tem até mecanismo para isso, a gente não vai ver. O que vocês têm que lembrar é que essa redução, ela vai transformar uma carbonila ligada ao anel aromático em um grupo CH2, tá? É uma redução, vocês estão vendo, né? Aumentei o conteúdo de hidrogênio, diminui o conteúdo de oxigênio. Então, é uma redução. E aí, com essa metodologia, eu consigo obter o tal do propilbenzeno, né, que tem a cadeia linear, que é um produto que eu não conseguiria obter se eu tivesse usado a alquilação de Friedel-Crafts. Entenderam? Então, a redução de Clemens vai aparecer muito para vocês como alternativa para reduzir a carbonila que foi introduzida por uma acilação. Então, sempre que vocês virem esses reagentes aqui, ó, vai ser para pegar essa carbonila ligada ao anel aromático e transformá-la no grupo CH2, ok? Então, vai sempre aparecer isso para vocês. É uma estratégia quando você não consegue fazer o produto por alquilação, já que o produto vai ser rearranjado se você tentar fazer uma alquilação. Então, redução de Clemson também é importante conhecer esse método, tá? E não é um método, é muito fácil de fazer em laboratório. Um outro exemplo também que a gente dá para vocês é que além do aleto do cloreto de acila, né? Existem reações também que então eu posso formar o acílio a partir do cloreto de acila, mas eu posso formar acílio a partir de anidridos. Não sei se vocês conhecem essa função orgânica, isso aqui, quando você tem dupla carbonila, entre duas carbonilas você tem um oxigênio, isso aqui se chama uma função anidrido, tá? E anidridos também eles são usados como fontes de íon acílio. Então, aqui está mostrando um exemplo desse anidrido, e aí você faz uma acilação de Friedel-Crafts. É como se essa parte da molécula aqui, ó, funcionasse como o cloro, como o cloreto, tá? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um anidrido acético. O anidrido é quando você junta duas moléculas de ácido e você perde uma molécula de água. Então, esse aqui é o anidrido acético. Colocou-se na presença de AlCl3, excesso de benzeno 80 graus e eu tive uma acilação. Nesse processo, nesse mecanismo, que eu acho que a gente não vai abordar, vai formar o acílio do mesmo jeito, tá? Vai formar esse acílio aqui, que na verdade é uma estrutura de ressonância desse acílio aqui. Tudo bem? Bom, então vamos ver esse exercício aqui, gente. Qual será o produto da sequência de reações a seguir? Pensem aí. Eu vou dar 3 minutos para vocês desenharem as estruturas aí num papel para vocês chegarem, porque assim, olhando, batendo o olho é difícil de ver. Desenhe a estrutura no papel.
Vocês estão fazendo ou vocês estão esperando eu falar, gente? Valendo 2 pontos, qual que é a resposta correta? O meu deu Eu a acho que é 1. 5. Hã? O meu deu a 1. Mas e a etapa 3? Você considerou a etapa 3? Eu ignorei ela. Eu não tinha visto Porque ela. vai formar um antes da etapa 3, né? É, Depois da etapa 3 vai formar quem? a 5. 5. A 5. Muito bem. Então, ó, na primeira etapa, esse reagente aqui é para transformar isso no cloreto. Aí pôs o benzeno lá. Então, o benzeno vai ser acilado. Então, vai formar o íon acílio assim nesse carbono. Aí, então, essa segunda etapa, esse carbono se torna ligado ao anel e forma um. Aí vem a etapa que é da redução de Clemmensen. Aí, quando reduz Clemmensen, carbonila vira CH2. Então, vai ser A5. Ok, gente? Então, são 3 reações boas aí para rever todo o conteúdo da matéria. E esse aqui, hein? Deixa eu ver. Tá. Quem que é o X aqui, gente? Não sei se vocês já viram, esse pH é fenila, tá? Esse é o anidrido, ele vai fornecer esse acílio aqui, tanto faz se fornecer o acílio aqui ou o acílio aqui, ele vai fornecer o mesmo acílio. Então, vou desenhar esse acílio aqui para ver se vocês enxergam. Então, ele vai fornecer, num determinado momento, ele vai ter esse produto que está aqui, ó, veio quando essa molécula vai quebrar e liberar uma parte, né? Mas o que vai interessar para a gente vai ser esse acílio aqui, que tem a estrutura de ressonância. Agora, o resto é com vocês. Qual que é a resposta, gente? Eu acho que é a 3. Todo mundo concorda com o Iago? Quem tá falando é Caio, né? Uhum. Vocês concordam, gente? Concordo. É a 3, tá? Na primeira, o benzeno vai atacar aqui e vai formar esse. Mas tem essa reação aqui, vai formar o 3, ok?
Bom, e agora? Partindo do benzeno e do cloreto de arcila adequado, propõe uma síntese para o composto abaixo. Como que você vai fazer esse composto a partir do benzeno? Vai dar certo, gente, se eu colocar um cloreto aqui? Vejam, benzeno. Então, eu vou ter que fazer essa ligação aqui. Tem que ligar benzeno nesse carbono. Ah, então eu vou usar esse haleto de alquila aqui, que eu vou conseguir ligar o benzeno nesse carbono. Vou conseguir? Não, vai ter rearranjo. Vai ter rearranjo. Então, o que que eu vou fazer? Vou usar o cloreto, fazer a acilação e depois reduzir, concordam? Então, vou pegar isso aqui, fazer a acilação. Aí, quando eu fizer a acilação, eu vou introduzir o grupo acila, esse carbono aqui, tac, tac. O resto vai ficar lá. Aí, eu vou pegar a Clemensem, né, que é zinco, mercúrio, papapá, e vou reduzir isso para um grupo CH2, ok? Tudo bem, gente? Então, ó, nós vimos várias reações importantes aqui. O benzeno, ele pode ser halogenado. Eu vou precisar de um ácido de Lewis para formar um eletrófilo bom. O benzeno pode ser sulfonado com o trióxido de enxofre. Vou voltar lá naquele primeiro slide, quer ver? Peraí. Aquele que a gente começou a aula, porque eu não vou entrar na parte de reatividade hoje. Aqui, ó. Essas reações são as principais. Tem outras? Tem, mas essas são as principais que serão cobradas de vocês. Então, o benzeno, ele pode ser sulfonado, se eu usar trióxido de enxofre, que é o SO3. Ele pode ser nitrado, se eu usar essa mistura aqui, e o eletrófilo vai ser o... Nesse caso aqui... Nesse caso aqui, o eletrófilo é o NO2, que é o nitrônio. Nesse caso aqui, vai ser o trióxido de enxofre. Nesse caso aqui, vai ser o halogênio complexado com ácido de Lewis. Então, vou pôr o AL, mas todos eles é a mesma coisa, né? Vai ter um halogênio positivo ligado no outro halogênio que vai ser atacado. Nesse caso aqui, vai ser um cátion ou um equivalente de cátion, por exemplo, quando for primário, não é um cátion, vai ser um carbono ligado ao cloro com caráter positivo. E nesse caso aqui, vai ser o acílio. Então, tudo que a gente viu foram reações onde o anel benzênico, ele atacou centros muito positivos. Atacou aqui, atacou aqui, atacou aqui, atacou aqui, atacou aqui, tá? E aí o benzeno sempre ataca esses eletrófilos, ele deixa de ser aromático, forma o íon arênio, que sempre tem estruturas de ressonância, e depois esse arênio vai ser rearomatizado por alguma coisa que está lá no meio. Então, tanto essa reação, quanto essa reação, quanto essa reação, vocês estão vendo que elas têm ácido de Lewis como catalisadores.
todas elas, o ácido de Lewis, no final, ele vai ser regenerado na etapa de rearomatização. Então, embora sejam muitas reações, todas são muito parecidas. Então, a gente viu os problemas relacionados com a alquilação, que é principalmente rearranjo, e a gente viu que a acilação pode ser feita com vários reagentes que dão origem ao acílio e que ela pode ser uma solução do problema que eu encontro quando eu faço alquilação e dá rearranjo, porque o derivado acilado, ele pode ser facilmente reduzido para uma cadeia carbônica com CH2 no lugar da carbonila. Então, basicamente, é isso que a gente tinha que ver na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver o tanto, eu vou encerrar a aula daqui a pouco, não vou começar a matéria nova não, porque eu acho que é muita coisa na cabeça de vocês e a gente está com o tempo. O tanto que esse grupo presente no anel, uma vez que você tem um benzeno monossubstituído, o tanto que esse grupo vai influenciar na reatividade do anel. Será que se eu fizer uma segunda reação aqui de adição eletrofílica, o grupo que está presente no anel faz a reação ser mais rápida ou mais lenta? Além disso, esse grupo vai orientar a entrada do eletrófilo nessa posição, em qual posição que vai entrar o próximo eletrófilo. Tá? Então, o que a gente vai discutir na próxima aula é essa reatividade e orientação. Vocês têm alguma dúvida sobre as reações que a gente viu hoje, gente? Vocês querem comentar? Alguma dúvida? Acho que a matéria, a gente foi devagar e deu mais ou menos para entrar quase tudo, né? Vocês têm dúvida? Tá tranquilo? Tá sim. Deixa eu ver. Porque a gente chegou até a fazer os exercícios. Ah, tá. Aí, isso que a gente vai ver na próxima aula, sobre a reatividade e a orientação. Bom, deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Deixa eu só baixar uma listinha de presença clássica aqui. O povo já foi até embora. Alguém já foi embora. Deixa eu baixar. Deixa eu parar a gravação. Se eu parar a gravação,